E olha só, temos o prazer de receber aqui o Michael, ele que é secretário adjunto da saúde da cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo, Michael. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui no programa. Prazer é todo nosso. Aqui está o secretário adjunto, mas o secretário oficial, aliás, os dois são oficiais, né? É o titular. Mas, ao titular, ele estava procurando a palavra titular, né? Ele que é o camisa 10. Ele está dando boa noite, Roberto e Michael. Michael é o digno representante de nossa secretaria. Abraços a todos. Abraço ao amigo José Mário. Grande Zé Mário. Bom, deixa eu perguntar rapidamente, não vou pegar muito esse ponto, mas mais uma vez, acima de 4 mil mortos. Isso é assustador, não, Michael? Roberto, isso eu acho que já vai além de ser assustador, é aterrorizante, né? Outro dia eu estava fazendo alguns comparativos, né? Infelizmente parece que nós banalizamos a morte, infelizmente, né? Para você ter uma ideia, nos atentados de 11 de setembro, né, que tem 20 anos que aconteceram, vão fazer 20 anos agora em setembro, né? Foram 2.997 mortos. Nós estamos com mais de 4 mil mortos por dia. Significa que quase todo santo dia nós estamos vivendo no país um 11 de setembro. Né? E banalizou, infelizmente banalizou. Paramos de nos assustar com isso. 4 mil mortos significa 20 aviões com 200 passageiros caindo todo santo dia no país. Últimos 3 dias, 12 mil mortos. Nos últimos 3 dias. Então, a gente já teve muitas tragédias que ganharam uma repercussão enorme, né, pela própria natureza do fato, mas quando a gente pensa em equivalência, parece que banalizou. Imagine se 20 aviões caíssem por dia no país, a tragédia que seria. Né? Então, 4 mil mortos por coronavírus é um número assustador, por isso que a gente precisa da colaboração de todos. Ricardo Melquiades, boa noite, Roberto, parabéns pelo programa. Como sempre, Eficientes Matérias, manda um abraço para o doutor José Mário e o Michael, que desenvolve um ótimo trabalho na Secretaria da Cidade, Serginho, Thaís, Cristina, um monte de gente nos acompanhando aqui. Michael, tivemos aí um incidente no PA Dona Luísa. O que foi que aconteceu lá? Bom, Roberto, infelizmente, anteontem à noite, um paciente estava sendo assistido na unidade, se exaltou e houve uma agressão a vários funcionários. Houve um quebra-quebra dentro da unidade, vários setores foram danificados. Todos os funcionários, todos os demais pacientes entraram em pânico. Claro que a polícia foi acionada, a GCM foi acionada, né? Aqui também eu queria registrar nossa gratidão a todo o apoio que o prefeito Guti e o secretário Márcio Pontes também nos deram na ocasião, a prontidão de somatória de forças que a gente teve que fazer naquele momento. E a gente teve que, no intervalo aí de pouco mais de 2 horas, remover praticamente todos os pacientes das unidades para outros locais que já estavam lotados, porque não havia condições de atendimento naquele momento, tamanho o dano que se causou ali, tanto às pessoas, aos trabalhadores, quanto a própria estrutura física ali da unidade, né? E isso só foi sendo resolvido nas horas seguintes. Então, a gente pede a consciência de todos que o trabalhador da saúde, ele já é um trabalhador naturalmente desgastado, né? É um trabalhador que está cansado, é um trabalhador que está também preocupado com tudo isso, mas que não tem medido esforços para suprir a necessidade de assistência da população. Então, justamente esse trabalhador, que é o que está no campo de batalha, ele não pode sofrer esse tipo de agressão. Então, o nosso repúdio a todo o fato e tudo aquilo que compete à Secretaria da Saúde está sendo tomado de providências. Bom, rapidamente, tem número da vacina. Como é que estão as vacinações dentro da programação, secretário? Sim, a gente está vacinando no momento os pacientes, a população em geral, né, a partir dos 68 anos.
Agora, semana que vem, a gente começa a vacinar as segundas doses de quem tomou a vacina há cerca de 3 semanas atrás. Também vamos dar início na próxima semana à campanha de influenza e ainda sobre a vacinação de Covid, na próxima semana se inicia também os profissionais da educação. Já começamos na semana passada a vacinar os profissionais de segurança pública, né? Então todas as estratégias elas estão sendo adotadas, até porque cada público demanda uma estratégia diferente. Então a população em geral tem o seu cadastro pelo site da prefeitura. Os agentes de segurança, a gente conta aí com um grande apoio das forças de segurança, principalmente da PM, que tem uma logística própria para vacinar os agentes. E também agora a Secretaria de Educação, na pessoa do Paulo César e da secretária adjunta, a Fábia, também estão mobilizando uma grande força-tarefa para na próxima semana a gente vacinar esses profissionais. Também um incidente em outra unidade de saúde, foi na UPA Paulista? Bom, a gente tem tido alguns incidentes, né, felizmente, de forma um pouco mais isoladas, né? Uhum. Eu queria só, antes de passar esses dados, explicar o movimento que a gente fez em 2 unidades, 3 na verdade, né? Que eu acho que vai de encontro a muitas dúvidas da população, né? A pandemia, nesse momento, a gente observa que ela tem um cenário até pior do que foi no início do ano passado. Com certeza. Né? Então, isso não é em Guarulhos, só em Guarulhos, isso é no estado, isso é no país inteiro, em que todos os recursos da rede pública e da rede privada, eles, infelizmente, chegaram no seu limite. Né? Eu falo que a gente está numa situação em que não é mais questão de dinheiro, não é só dinheiro, né? Não é só falar, olha, você tem recurso para isso e não faz porque não quer, até porque nunca foi assim, né? Nós fizemos, num período curtíssimo de 3, 4 dias, uma pesquisa de preços enorme com vários hospitais da rede pública, da rede privada, para contratualizar mais leitos. E em 15 hospitais pesquisados, apenas um nos deu resposta para contratualizar leitos e com parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de Contas. Uhum. Né? E nós contratualizamos leitos com o Hospital Neurocenter. Só que isso também não foi suficiente. Né? Essas vagas, elas lotaram de um dia para o outro, praticamente. Encheram, né? Tamanha demanda. Então nós adotamos uma segunda estratégia, que aí envolveu 3 pronto-atendimentos, o Alvorada, o Dona Luísa e a UPA Paulista. Uhum. Né? Como são unidades próximas ou de espaço físico junto com unidades básicas de saúde, nós fizemos uma divisão nos atendimentos. Então, como os atendimentos na atenção básica, eles estão muito limitados ou até suspenso, alguns deles temporariamente, essas unidades que são próximas ou no mesmo prédio que a unidade de pronto atendimento, começaram a dar suporte para casos leves. Casos leves após uma avaliação, após uma classificação de risco, para que esses pacientes leves, né, de baixo risco, que precisassem de observação, ficassem na estrutura da unidade, mas trabalhando com a equipe integrada com a do pronto atendimento. Né? Isso gerou uma série de dúvidas na população, muitas vezes, alguns infelizmente se exaltam, mas é o que foi possível no momento com a quantidade de funcionários, de leitos, com todos os recursos que nós temos. Então, eu quero aproveitar a oportunidade também aqui para agradecer a todos os funcionários, né, a todas as equipes das nossas unidades, dos nossos departamentos, que têm se empenhado ao máximo para fazer tudo isso acontecer, né, porque sem eles a gente jamais superaria essa pandemia. Né? Então, nosso respeito e nossa gratidão a todos os nossos profissionais. Nós também agradecemos, porque vocês estão realmente... devem estar no limite do cansaço, coisa bastante complicada. Sim. E com relação à vacina, né? Os números de hoje, nós tivemos um total, até o momento, de 125.713 vacinas aplicadas.
Dessas, 92.713 de primeira dose e 33.505 de segunda dose. Então, na medida em que nós vamos recebendo novas doses do governo do estado, a gente vai expandindo a campanha. Então, conforme o município vai recebendo, vai se organizando e vai baixando a faixa etária. Nós estamos em que faixa etária agora? De 68 anos. Uma coisa importante também, Roberto, que é importante frisar, se vocês observarem o plano de imunização, o original, né, ele é muito mais segmentado. Ele sempre coloca do período tal a tal, aquela determinada faixa etária será vacinada, né? Só que nós temos o cuidado de não deixar ninguém de fora. O que isso significa? A campanha, quando começou há um mês e pouco atrás, não, já tem 2 meses, né, que começou a campanha, nós começamos pelos mais idosos, por aqueles acima de 90, né? Mas se hoje, por algum motivo qualquer que seja, um idoso que se cadastrou no site, que está aguardando, né, ser chamado, a unidade vai entrar em contato e vai chamá-lo. Na medida que ela recebe as doses, ele será contemplado. Então, nós não vamos segregar os mais idosos alegando que já passou a fase dele. Não, né? Na medida que a gente recebe, a gente já vai vacinando. Então, a nossa campanha, se a gente está na idade de 68 anos, a gente sempre fala que é 68 mais, né? Então, na medida em que vamos recebendo mais doses, a gente vai baixando a faixa etária. Então, 67, 66, 65 e assim por diante. A gente vai, na verdade, ampliando esse leque de faixa etária. E, em paralelo, já está correndo a campanha com os profissionais de segurança e a semana que vem começa com os profissionais de educação. Hoje tivemos aí, como nós já falamos, mais de 4.000 mortos. Quais são os números de Guarulhos? O senhor tem aí? Claro, claro. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Em relação à nossa ocupação de leitos hoje, dos leitos clínicos de adulto, a gente está com 83,64% de ocupação e dos leitos de UTI adulto com 92,81%. Né? Baixou um pouco nesses últimos dias, mas a gente está muito longe de uma situação confortável. Aliás, não há conforto nenhum em falar que nós estamos com quase 93% de ocupação das nossas UTIs. O número ideal seria na faixa de 50%? O ideal é quanto menor possível, né? Sim, a gente está muito longe disso e sempre lembrando, porque surgem dúvidas, né? Por que a pessoa está no pronto atendimento se não bateu 100% de ocupação, né? Esses dados, eles são extraídos diariamente, né? Geralmente a gente faz sempre no período da manhã, monitorando o nosso sistema de informação. E justamente a partir desses dados é que as equipes de regulação elas sabem a quantidade que tem disponível naquele momento para organizar as transferências dos pacientes. Então isso gira o tempo todo, né? Isso gira o tempo todo. Então não quer dizer que esse número está folgado ou que tem leito vazio. A informação ela é sempre um retrato do momento em que ela foi extraída, mas é isso que se usa como base para captar os pacientes das unidades pré-hospitalares ou interhospitalares que precisam de leitos clínicos e de UTI. Nos acompanhando aqui o ex-vereador, nosso amigo Jonas Dias. Obrigado aí, vereador, por estar nos acompanhando. E o servidor da saúde, eu me lembro que teve há um tempo atrás, o ano passado, morreu uma servidora da saúde, parece que era muito querida aí entre os colegas da saúde. Teve muitos casos de funcionários infectados, teve mortos. Como é que está essa questão? Bom, o público da saúde, por questões óbvias, né, é sempre o mais afetado, né, porque são os que estão em maior contato, em maior exposição com a doença. A pessoa a quem você se refere, creio que seja a nossa querida e saudosa Adaléu Haddad, uma servidora do Departamento de Vigilância, que era muito conhecida, muito querida, e lutou muito, né, enquanto foi possível, e nos deixou no ano passado, no início da pandemia. O que acontece, Roberto? As doses que nós recebemos de vacina do governo do estado, elas vêm, entre aspas, carimbadas. Então, a gente recebe uma determinada quantidade para um determinado segmento da população e a gente não pode fugir disso, né? Então, naquele primeiro momento, recebemos aquele lote de vacinas
para os profissionais da saúde, né? Por motivos diversos. Não foi possível vacinar todos naquele momento, então profissionais que estavam afastados, que de férias, de licença, por N motivos, alguns não foram vacinados naquele momento. Só que, ao mesmo tempo, nós identificamos e temos cobrado oficialmente o governo do estado que o parâmetro que foi utilizado para a quantidade de trabalhadores da saúde, ele foi muito aquém do real. Então, a gente não recebeu uma quantidade que contemplasse a todos, né? Então, nós tivemos aí, em alguns serviços, que por todos esses motivos, alguns acabaram ficando de fora, e a gente tem pleiteado mais vacinas específicas para o segmento dos trabalhadores da saúde, né? Inclusive, essa semana a gente teve uma reunião com vários municípios do Alto Tietê, com o governo do estado, que foi promovida pelo Ministério Público Federal, e a gente deixou isso muito claro. E o próprio Ministério Público Federal cobrou do governo do estado essa questão das etapas da campanha de vacinação para que ninguém ficasse descoberto, né? E a gente já teve uma sinalização positiva do governo do estado para que essas quantidades de doses de vacinas começassem a ser melhor distribuídas para o município de Guarulhos. Precisando. Aliás, esteve aqui a doutora Graciane, que já trabalhou como secretária também de saúde, junto com o doutor Nishi. E ela lembrou uma questão interessante, porque muitos funcionários da Unimed ou pediram conta, ou saíram, e aí eles estavam contratando novas pessoas. Sim. E esses novos funcionários, que aliás ela falou que estava com grande dificuldade de encontrar profissionais aí, precisavam de vacina. Como é que vocês estão tratando essa questão? Então, a gente acaba entrando exatamente nessa situação. Infelizmente, apesar de toda a limitação de profissionais da saúde, a gente também tem, em vários estabelecimentos, não é exclusivo da rede pública, uma rotatividade, uma certa rotatividade. Então, foram contratados novos profissionais, tanto na própria Secretaria da Saúde, quanto em estabelecimentos privados, que chegaram depois que a fase da campanha dos trabalhadores passou, né? Então, a gente tem pleiteado junto ao governo do estado o acréscimo de doses voltadas para os trabalhadores da saúde, e na medida em que a gente vai recebendo, vai retomando, né? E lembrando também, Roberto, que no início da campanha nós trabalhamos priorizando áreas de risco e não segmentos profissionais, né? O que isso significa? Nós começamos pelos hospitais, pelas unidades de pronto atendimento e depois expandimos para as UBSs e para as unidades ambulatoriais e consultórios, né? E mesmo dentro dos hospitais, havia algumas restrições. Por exemplo, qual é o setor de maior exposição à Covid dentro de um hospital? São as UTIs e as enfermarias de Covid, né? Então, nós priorizamos essas áreas e vacinamos desde o próprio profissional médico, que está na UTI Covid, até o próprio profissional responsável pela limpeza do local, né? Também é importante. Nós estamos tratando de vidas e não de diplomas, então a gente pega por área de risco. Então, todos os trabalhadores daquela área de risco, eles precisam ser imunizados. E aí, na medida em que essa equipe foi sendo imunizada, isso foi sendo expandido para as demais áreas. Emanuela Silva está dando parabéns para o Michael pelo empenho e dedicação. O Sérgio Teixeira está perguntando, está dando boa noite para nós, para o secretário Michael. Ele diz aqui na UBS Paravente, muitos moradores da região não receberam a ligação da UBS informando a data da vacinação, secretário. Tá, desculpa, qual é o nome dele? Sérgio. Sérgio, boa noite. Em linhas gerais, vamos só retomar até para te tranquilizar, tá? Nós publicamos aí há algumas semanas no nosso site um link para cadastro das pessoas, né, da população em geral, para se vacinar. Nós estamos vacinando a população a partir de 68 anos e aos poucos a gente vai baixando essa faixa etária, né? É importante que todos se cadastrem, mas isso não significa que já vai ser no mesmo dia ou no dia seguinte que esse contato vai ser feito, exatamente pelo motivo que eu tenho explicado para vocês.
Tudo depende da quantidade de doses em que o município vai recebendo. E o cadastro no site ele é importante até para que o nosso departamento de vigilâncias consiga dimensionar a quantidade de doses que cada unidade vai receber. Então, aquela unidade que tem o maior número de cadastrados receberá o maior número de doses. E aí, na medida em que as unidades recebem essas doses, né, já tem garantida essa quantidade de doses, elas vão ligando para os pacientes e vão marcando o melhor dia e o melhor horário. E dessa forma a gente inclusive eliminou as aglomerações, né? Vocês viram muito bem aí que nos primeiros dias ali no Bosque Maia tiveram longas filas, né? O que é uma contradição, né? Mas a procura foi bem maior do que o esperado. E aí nós tivemos a proposta de se trabalhar com agendamentos, organizando melhor o fluxo, né? Então fique tranquilo que todos aqueles que estão na faixa etária, estão naquele momento de imunização, em breve eles serão convocados. Orlando Caparrós, desculpe minha ignorância, mas por que não usaram a infraestrutura do Tomeuzão para receberem os casos de Covid e afastando esses casos das UPAs, PAs e UBSs, Michael? Orlando Caparrós. Tá. Bom, todas as sugestões elas são bem-vindas, mas nesse caso eu creio que ele esteja se referindo a uma estrutura semelhante, né, a um hospital de campanha. Montar um hospital nas condições atuais não é uma coisa simples. Isso demanda tempo, demanda recursos e não são só as questões estruturais, isso demanda também recursos humanos, né? Isso é importante falar. Você pode ter uma série de leitos montados, mas você precisa de médico, de enfermeiro, de auxiliar, de limpeza, de segurança. E numa UTI Covid, por exemplo, você não coloca qualquer profissional. Você tem que ter profissionais especializados na área de UTI. E, infelizmente, eles também estão muito escassos no mercado, né? E o que eu tenho dito também, até respondendo essa pergunta, hoje nós temos no município um número de leitos maior do que o que nós tínhamos no antigo hospital de campanha. No nosso hospital de campanha, nós abrimos o ano passado inicialmente com 10 leitos e pouco tempo depois conseguimos expandir para 20 leitos de UTI, né? Hoje, com o Hospital Neurocenter que nós temos contratado, esse número é de 30 leitos de UTI. Então, nós temos mais leitos de UTI hoje do que o que tínhamos no ano passado, né? E esse movimento que a gente fez nas nossas unidades, nessas 3 unidades de pronto atendimento, em conjunto com as equipes da atenção básica, a gente também conseguiu utilizar as nossas equipes já existentes, né, para dar esse suporte de uma forma rápida. Voltando, por exemplo, nessa situação do hospital contratado, nós conseguimos em tempo recorde na secretaria fazer todo esse movimento de pesquisa, de contratação e tudo mais em 3, 4 dias.